Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui, mais um Pode Seguir Jesus, estamos iniciando aqui. Para nós é nessa manhã, né? Mas estamos aqui, que bom que vocês estão aí nos acompanhando. Já para você não esquecer, já curte esse vídeo, já compartilha ele. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve. E qualquer dúvida ou sugestão, você pode estar comentando embaixo dos vídeos aí, que a gente vai estar lendo, vai estar conversando. Se tiver alguma dúvida, provavelmente a gente já vai te responder ali, ou a gente grava um vídeo também tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? E aqui, claro, antes de iniciar a nossa conversa, eu já quero agradecer a MMS, que é o nosso patrocinador aqui no canal. Tudo que você precisar para mídia da sua igreja, você encontra lá. O Instagram dele já está na descrição. E também, né, voltou um parceiraço nosso lá do início, a Box 66 Mecânica, lá do Cristiano, da Michele. Sejam muito bem-vindos de volta, né, os nossos parceiros aí também. Vai estar o Instagram deles aqui na descrição. Então, tudo que você precisar para o seu carro, mecânica, elétrica, eles têm ali a mecânica aqui em Chapecó, no caso, né? Mas muito obrigado por voltar, né? Por patrocinar, por estar junto conosco mais uma vez aí, tá bom? Paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Nós estamos felizes mais uma vez, né, de estar aqui para gravar esse programa, esse podcast. E hoje nós temos um convidado mais que especial, né? A gente recebeu um presente este ano. Nós tivemos uma troca de pastor e esse pastor que veio está conosco aí, está fazendo um trabalho excelente, um trabalho muito bom. E nós queremos apresentar ele hoje, que é o pastor Lauri, né? Nosso amigão aí. A gente conversava antes dele ser nosso pastor, trocava uns paz do Senhor na igreja, né? E a gente agora está conhecendo ele mais a fundo. E a gente vê que ele realmente é um homem de Deus, um homem de oração. E tá aí junto com a gente aí, nos ajudando. Seja bem-vindo, pastor. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a mesa aqui, né? Brendo, também o Hélito. Amém. E cumprimentar a todos que estão ouvindo, né? E cumprimentar com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer grande por estar aqui com vocês aqui. Era um desejo meu já, do meu coração. Mas a gente sempre espera o convite, né? Mas fui convidado e estou aqui nessa manhã aqui para fazer uma resenha aqui com esses Amém. meninos aí. Deus abençoe a todos vocês, Amém. os que estão também na live aí, né? E essa mesa aí também, os nossos técnicos de som que estão aí, Sim, né? então, escondido lá atrás. Escondido lá atrás. O Marcelo e o Marcelinho. Amém, pastor. Também quero te agradecer por aceitar esse convite. A gente sabe que está prestes a viajar agora, né? Para uma missão aí, então vamos falar um pouco mais também a respeito disso. Mas te agradecer por aceitar o convite, abrir né, a sua agenda, estar aqui conosco. É importante para nós, né, ver que o nosso pastor, ele realmente se importa com aquilo que está sendo feito, né? Com as suas ovelhas estão fazendo, né, o melhor dizendo. Porque todos nós aqui somos, né, hoje pastoreados por ti. Que nem o Elito falou, né? Faz pouco tempo que você está na igreja, mas já teve uma mudança assim significativa. Todo mundo que passa lá, que a gente convida, vê essa mudança, né? Graças a Deus, a gente agradece a Deus por essa condução que o Senhor está tendo pela igreja, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre ti, né, pastor? A primeira pergunta que a gente sempre começa essa conversa é como que o pastor iniciou a sua caminhada de fé, se já veio de uma família cristã ou não, se interessou depois, se converteu depois, como que foi o início da caminhada do pastor? Eu era um adolescente que tinha 17 para 18 anos, faltava alguns meses para fazer 18 anos. E eu tive uma decepção amorosa e eu fiz um propósito naquele dia que eu ia para a igreja dos crentes, ia ficar crente e ia casar com uma moça crente. Ó. Eu vim de um mundo meio subscuro, né? Eu era drogado, eu era traficante também, né? Traficava também. E a minha religião era o centro espírita, né? Para fechar o corpo. Como a gente lidava com esses mundo bem complicado, a intenção sempre era fechar o corpo, que nem a gente falava, mas fechar nada. Quem dá suporte para livramento é Jesus. Aí eu fui para a Igreja dos Crentes, aí na Fernando Machado, nas Três Estrelas, mais conhecida, né? E nós éramos em 7 meninos.
7 moços que nós formávamos esse grupo. E aquela noite, o pastor pregou só para mim. Eu disse que eu não ia mais para frente, né? Cheguei lá, o inimigo começou a tirar da minha cabeça, porque ele disse: e os teus amigos? E a tua bola? E a tua droga? E a tua cerveja? E aí ele foi oferecendo. Como é que vai ficar? E eu tinha decidido que eu não ia para frente. Aí o pastor deu um brado lá em cima e disse: você que disse que vinha para a igreja dos crentes hoje à noite, e que você ia ficar crente e ia casar com uma moça crente para você não se incomodar mais. Ah, daí... Nossa, mais direto impossível. É impossível, né? O Espírito Santo revelou tudo pro pastor. Aí eu dizia que o homem não chorava, porque eu era muito valente, assim, sabe? Eu saí chorando do banco e fui pra frente. Cabelo pelas costas. Parece... Não parece, né? Mas eu tinha o cabelo pelas costas e a calça com aquela futa lá embaixo no joelho. Sabe como é que é uma pessoa drogada? E fui pra frente, dobrei o joelho com um efeito de cocaína. E quando eu levantei já não tinha mais o efeito. E para a glória de Deus, agora em dezembro, dia 28 de dezembro, fez 42 anos que eu aceitei Jesus. 42, né? É. Aí se passaram muitos anos e os meninos começaram a morrer. Como nós injetava na veia, 2 morreu de AIDS, porque pegou AIDS e morreu. Aí 3 morreu porque mataram, né? Aí ficou um moço aí, ficou muitos anos sem eu saber onde ele estava. De repente eu conheci a irmã dele que estava no supermercado. Aí eu conversei com ela e pedi para ela: onde é que está o fulano de tal? Ela disse: você não sabe o que aconteceu? Eu disse: não, faz muitos anos que eu não converso com ele. Ele matou a esposa e se suicidou. Então quem que sobrou? Só aquele que aceitou Jesus. Os demais, todos eles foram eliminados da terra. Então eu digo assim que Jesus, quando estendeu a mão para mim, ele já tinha um propósito com a minha vida. Sim. As pessoas, eu ofereci Jesus para eles, porém eles não quiseram. E a vida é feita de escolha. Sim. Então, se eu estou aqui hoje com vocês, aqui, nesse podcast, aqui, para nós fazer uma resenha, trocar uma ideia, e colocar quem sou eu, né? Sim. Para vocês saberem quem que eu sou. Então, para vocês verem como Deus tem uma forma de chamar. A pessoa vai se querer. Sim. A escolha, né, Breno? É livre, né? É livre. Então, por isso, eu nunca aperto ninguém para vir para frente, para aceitar Jesus, não. Porque tem que ser de coração. É. Porque quando é de coração, Wellington, a pessoa permanece. É. E realmente, Deus me deu uma esposa. Eu casei com a moça mais bonita de Chapecó. Já faz 41 anos. Ela me deu 2 filhas. Eu tenho 2 filhas. Tenho uma com 39, uma com 40 anos. Então, do meu casamento. Então, é uma benção de Deus. Eu sou abençoado, sou pastor da Assembleia de Deus há 14, 15 anos já. Eu tenho um projeto no Amazonas, né? Depois, com certeza, você vai falar sobre o assunto. Mas eu era presbítero e fazia trabalho aqui na obra de Deus. E surgiu a oportunidade de ir para o Amazonas e eu fui para o Amazonas. E eu me apaixonei pelo trabalho missionário do Amazonas. E eu fui consagrado ao pastorado lá pelo trabalho que eu faço. Então eu sou convencional ali da Iadã. Iadã é a Igreja Assembleia de Deus do Amazonas, né? Nossa. Aí, como eu também tenho meus trabalhos aqui, né? Como eu tenho meus trabalhos aqui na igreja, né? O pastor Lalana também achou por bem de reconhecer o meu ministério aqui também no estado de Santa Catarina. Sim. E a gente está trabalhando aí, faz 3 meses que eu assumi o Maria Gorete, né? É a minha 16ª igreja. Nossa. Eu já fui dirigente 2 vezes da igreja central, da igreja sede, né? Fui 2 vezes do Jardim América, 2 vezes do São Cristóvão, 2 vezes do Passo dos Fortes, 2 vezes do EFAP.
E se eu tivesse feito um mau trabalho, com certeza não voltaria, né? É assim. Então, esse é a forma de eu trabalhar. Eu fui um dos mais novos membros. Me dá licença aqui, que eu tenho que. Minha esposa tá. Aí. E fui um dos mais novos membros assim que se tornou um obreiro, dirigente de igreja. Eu com 19 anos, eu era dirigente de igreja. Nossa. Qual foi a primeira igreja, pastor? A primeira igreja foi Pinheirinho. Aqui no Pinheirinho. Pinheirinho. Foi a primeira igreja que eu atendi ela, né, pela primeira vez. E por incrível que pareça, eu passei no Pinheirinho 3 vezes como pastor. É o pastor que é até hoje que é pastor ali, ele conversou com nós. Acho que ele é bem novo também, né, Júnior? Tu lembra a idade É o dele? Edevan que tá ali? Ele não tá aqui. Ah, o Júnior não tá aí. Mas ele também é bem novo ali do Pinheiro. Ele tem acho que 22 por aí também. É o menino que ministrou aqui É isso, ele teve aqui também, uma bênção de Deus também. Por incrível que pareça, eu fui pastor 2 vezes dele quando ele era menino. Quando ele era menino. E hoje ele. A gente vê, tem vários visitantes, quando chegam ali na igreja, o pastor também. Já foi pastor de algum da família também ali, né? É, da A família. maioria, né? Na Da igreja. família todos, quase, né? Eu trabalhei no Jardim América, e no Jardim América nós fazíamos uma equipe muito boa, junto com a família Cabral, né? E Deus me dá o privilégio agora de trabalhar com vocês aqui. E Deus tinha me revelado há um ano atrás que eu seria pastor de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que vocês estão começando agora como um ministro da palavra, como obreiros, e vocês vão chegar longe, vocês vão ser pastores. Se existir uma coisa assim que você tem que é guardar segredo. Segredo na vida do cristão é tudo. Sim. Segredo traz confiança diante de Deus. Eu não falei nada para ninguém, falei para minha esposa, claro, porque ela é a minha companheira. Sim. A Bíblia diz que quando você casa, você não é mais 2 pessoas, você é uma só. Tem coisas, como pastor, que eu não posso abrir para minha esposa, pela confiança de pessoas que vêm confessar algumas coisas para gente. Mas, no mais, você tem que dividir com a tua esposa. E guardar segredo. Quando o pastor Lorenisso disse, eu preciso do senhor para assumir o Maria Goretti, só simplesmente se confirmou aquilo que Deus tinha falado há um ano atrás. E eu vou dizer para vocês aqui, olhando nos olhos de vocês, assim, que o meu coração está muito feliz. Amém. Por quê? Uma que eu estou na direção de Deus. E quando você está na direção de Deus, as coisas fluem. E nesses 3 meses, a gente já viu o agir de Deus. Já tem pessoas salvas, já tem pessoas para batismo. Isso é maravilhoso. Se eu viesse ali para ganhar uma alma para Jesus, já valia a pena, né? E eu digo sempre, eu gosto de cuidar os membros da minha igreja, os meus liderados, eu gosto de cuidar deles como fossem meus filhos. Todos eles eu cuido da mesma forma. Eu não gosto de fazer dissensão de pessoas, raça, valores, costumes, posição. Todas as pessoas são igual para mim. Então eu gosto muito, sabe, da forma assim de trabalhar com os obreiros. Eu gosto de trabalhar com obreiros. Sim. Eu gosto, tenho facilidade, né? Vocês deu para ter Sim, uma sim. ideia, né? Porque o obreiro ele quer fazer, principalmente o obreiro novo. Quer fazer. O que você tem que ser? Inteligente. O homem inteligente, ele delega poder. Quando você delega poder, as pessoas, elas, pela confiança que você delegou nas mãos dela, elas passam a ser mais atuante na obra de Deus. Porque aquilo que às vezes ela não poderia fazer, mas ela disse, não, mas o pastor confiou em mim. Eu tenho que fazer.
E eu sempre fui assim com os meus pastores e assim eu sou com os meus liderados também. Amém. Ah, a gente pode notar, né, falando mais da congregação ali, né, que agora a gente tá, antes já era do setor, né, pastor, tava mais ali no São Pedro, mas enfim, mas agora trabalhando mais diretamente ali, né, a gente pode ver realmente, né, que a gente até comenta, né, essa liberdade que o pastor dá de fazer, de não só ministério, mas assim, questão da igreja, de estrutural ali também, foi bem liberal, mas claro que sempre no direcionamento, né? Sempre na autorização, Certo. nunca Nunca extravagando atropelando, né? demais, nunca atropelando, sempre bem... E aquela liberdade que o pastor falou, né? Não, vai lá e faz, você fica responsável, vai e faz, né? Então, realmente, isso aí faz com que a gente corra atrás, não. Né? O pastor falou que dá pra fazer, então vamos embora. Então, tanto que nem a gente falou, né? Hoje, quem vai na nossa igreja ali vê realmente, e não só a parte estrutural, visual, áudio também, né? Que a gente tá arrumando agora, mas a parte espiritual também, né? Que ela... Eu acho que eu não posso falar isso sozinho, né? Acho que todos que estão ali estão notando isso A aí, né? organização também, né? Tipo, os nossos cultos hoje já é mais organizado, né? Uma coisa já flui mais e é mais organizado. E dá tempo, né? Né? Às vezes a gente terminava o culto 9h30, todo atropelado. Aí hoje a coisa acontece, né? E todo mundo canta, e todo mundo dá Sim. palavra e o culto flui. E é uma questão básica, né? Organização. Cada um sabe o que fazer, né? A banda faz a parte, e o fulano que vai lá ler uma palavra sabe o que fazer, quanto tempo ele tem, e assim vai. Tudo isso aí para a obra, né, muda Ah, tudo, que sim. nem quem vem na igreja hoje se sente bem estando num culto no Maria Gorete, porque tem a organização, tem um lado espiritual, né, como o Breno falou, Tem uma estrutura que oferece, É, entende? que oferece Isso que nós mais estamos conforto, né? caminhando ainda, né? Tem Então, tem um som hoje que ele é um som de qualidade, né? Porque o som da igreja ela é 50% da ministração, do louvor, ela é uhum, 50%. Porque uma igreja que tem um som de qualidade, ela não precisa ser um alto volume, sim. ela tem que ter qualidade. E hoje, para graça de Deus, assim, o Marcelo e o Brendo pegaram aqueles retornos ali e tudo e fizeram uma diferença muito grande. E então, hoje nós temos uma estrutura assim de som, tá bom o som, qualidade tá bom, microfone está bom, porque eu prezo muito por essa questão de prioridade, da Sim. prioridade, né? Hoje a gente faz uma transmissão também, né, online, e essa transmissão acho que é transmitida por duas plataformas, que é Facebook e também o YouTube, né? Então, e nós foi preparada a igreja para fazer essa transmissão, inclusive a iluminação. Claro que nós temos que colocar mais dois booms ali, né, para pegar o som da igreja, porque a igreja a gente tá incentivando a igreja a buscar a presença de Deus e que seja um culto espiritual. Sim. Eu gostei muito do culto de quarta-feira, foi maravilhoso. A mensagem que o pastor trouxe foi uma mensagem maravilhosa. Então a gente está se preocupando, o Oséias, que é o dirigente, o irmão Luiz, e o Brendo, o Wellington, também o presbítero Marcelo, para nós fazer o melhor. Sim. E para Deus tem que ser o melhor. Então, quando você faz o melhor para Deus, você tem o melhor também, que vem dele. Amém. A gente não se arrepende, né? É verdade, com certeza. Não tem como se arrepender daquilo que a gente faz ali, né? É o que a gente vê. E querendo ou não, né? É gratificante você olhar para a igreja e ver que a igreja está crescendo, né? Claro, Esses pequenos detalhezinhos, as pessoas estão empolgadas, seja na mão de obra para ajudar, seja na oferta, seja para querer fazer qualquer coisa, as pessoas estão mais animadas assim, né? Porque eu acho que quando ela vê que realmente está acontecendo a mudança, que realmente está crescendo, ela se empolga também, né? Ela fala, não, opa, tá acontecendo, vou ajudar mais, vou fazer mais, também quero participar. Então, acho que isso é importante, né? A igreja não tá parada, né? Sempre constante mudança, independente, seja espiritual ou também
estrutural ali, a pessoa vê que realmente não tá mudando, né? Tá ajeitando. Tinha um problema ali também com a nossa igreja de iluminação lá fora, que é no círculo de oração, né? Na quinta-feira as mulheres tinham medo de ficar ali, porque não tinha iluminação lá fora. Coisa simples que a gente não Você não dava se conta. importava, não Só se que dava agora, conta. agora não, agora a gente Já tem, vamos iluminar mais um pouco, Vamos vamos... iluminar, Então, são coisas simples assim que estão mudando, que as pessoas às vezes, tipo assim, chega e fala, não, opa, tem alguma coisa diferente aqui, né? Não notaram o que, mas tem alguma coisa diferente. Então, essa constante mudança, eu no meu ponto de vista, não, a igreja realmente ela está investindo, ela está fazendo para o reino, ela está fazendo para que isso aqui fique melhor. Então, ela dá uma animada, né, no pessoal para ajudar também, né? com certeza. E uma das coisas assim que eu trabalho dirigindo igreja praticamente há quase 40 anos. E, e o sucesso de um líder, de um pastor, é conseguir unir os seus liderados. Porque a união faz a força. Sim. E contra a força não há resistência. Então, essa é o meu lema. Meu lema sempre foi somar e multiplicar. Se tem pastores que têm uma outra forma de trabalhar, Sim. Cada cada um um... tem uma forma. Eu gosto de unir o meu povo. E eu estou conseguindo, cada dia mais, eu vejo assim, a integração entre vocês, obreiros, junto com a igreja, que eu não preciso dizer, ó, falta uma iluminação aqui, ó. Vocês mesmos vão lá, vocês mesmos fazem, porque o quê? Eu dei Sim, eu outorguei a vocês essa autoridade para vocês fazerem. sim. Então, não precisa eu dizer assim, ó, nós temos que fazer tal coisa aqui. Vocês já sabem que tem que ser feito, vocês vão lá e fazem. Então, isso aqui me alegra o meu coração, porque eu estou no caminho certo, porque todas as igrejas eu trabalhei assim, e todas elas deu Amém. resultado. Amém. Aí o que a gente não pode deixar de falar também, né? É que a gente vê as promessas de Deus se cumprindo na igreja, Sim. no Maria Goretti. Então, assim, desde que eu congrego, isso já vai fazer uns 6 anos, faz mais um pouco, no Maria Goretti, Deus sempre falou que a igreja ia ficar pequena ali, né? Que ia crescer, que Deus tem um projeto nessa igreja, né? E isso, o Marcelo, desde que abriu a igreja, acho que uns 15 anos, né, Marcelo? Mais até, que a família começou a ir ali e era na casa da mãe do Marcelo. Então Deus sempre teve um projeto grande com essa igreja, né? E a gente ficou triste um tempo assim de ver o negócio definhando, né? A igreja caindo, os irmãos não estavam frequentando, mas hoje você vê a promessa de Deus se cumprindo, né? Pessoas novas vindo, visitando, como o pastor falou, né? Vai ter batismo, pessoas sendo batizadas, né? Aquela menina começou a participar dos cultos agora ali, né? Sim. Aceitou Jesus ali aquele dia, E quarta-feira já trouxe uma pessoa junto com ela. trouxe um. Então, assim, a Ela gente vai vê o trazendo. crescimento. Porque ela se sentiu bem. E outra coisa, Deus mostrou para ela que ele é Deus. Dentro de uma semana depois que ela aceitou Jesus, que ela derramou o coração mesmo na presença de Deus, Deus resolveu todos os problemas que ela tinha. Verdade. Que ela estava desesperada, né? Acho que não foi nem uma semana. Acho que no outro dia que ela tava... Acho que no outro dia ela já tinha conseguido emprego já. Que era a maior preocupação dela. Depois ela tem até ela falou que vai contar lá, mas ela tem um testemunho assim, bem... Parar pra pensar é bem impactante, cara. Na perca de familiares, de ficar sozinha, de questão... cara, é bem... Bem encorajador, bem encorajador, sabe? verdade. Ver realmente que Deus transformou mesmo, que Deus deu suporte, e que nem o pastor falou, que ela realmente derramou, né? Se derramou ali, entregou tudo e falou, ó, não aguento mais, não tenho Essa é mais a saída. jeito. O senhor vamos é a lá. minha saída. O senhor é a minha saída. E realmente, né? Aconteceu, né? Pastor, e falando em ganhar almas, em missão, Projeto Amazonas, conta um pouco mais como que surgiu esse projeto no coração do pastor, como que foi isso, quanto tempo já faz, né, que o pastor tá indo e voltando lá, a gente escuta, né, as histórias, é bem bacana também escutar isso, né, o trabalho que tá sendo feito lá também. E nós recebemos, acho que a última viagem, algumas fotos, né, lá do Amazonas, tínhamos as igrejas sendo construídas lá, e como que o pessoal vai pra igreja também é interessante, Bem né? interessante.
Eu comecei no estado do Amazonas, porque o meu pai de criação, né, ele é pastor, e ele era pastor presidente de Dois Vizinhos, na cidade do Dois Vizinhos, no Paraná. E o meu pai, ele tinha missionários 23 anos lá no Amazonas. Uhum. E o meu pai estava se jubilando. E ele queria que eu, antes dele jubilar, ele queria que eu fosse com ele para o Amazonas. E eu fui para o Amazonas. Chegando no Amazonas, eu me apaixonei pelo Amazonas, pelo trabalho missionário lá. Porque lá não tinha. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou, muitas igrejas lá, que hoje tem 90, 100, 120 pessoas, membros da igreja, a gente cortou as árvores na frente da casa dos irmãos para começar um culto. E daí fazer os banquinhos, né? Com os tocos da. E hoje tem igreja com cento e poucas pessoas que são membros da igreja. Mas começou assim. Aí eu fui para lá com ele e a gente alugou um barco e foi pro lado do Piorinim, Lago do Piorinim. Não tinha nenhum evangélico lá. Uma comunidade bem grande. E daí, quando nós chegamos lá, nós pedimos licença pro coordenador da comunidade, se nós podíamos fazer um culto. E ele disse que sim. Daí nós pedimos uma autorização para evangelizar, daí nós evangelizamos e à noite teria o culto. Nós encostamos o barco, né? Naquele tempo a gente não tinha barco próprio, era alugado, né? E chegou uma senhora, eram umas 6 horas da tarde, uma criancinha de uns 2 aninhos. Ela chegou chorando e colocou aquela criança nos meus braços. E ela disse: pastor, faça alguma coisa por mim. Nesse momento você vai fazer o quê, Wellington? Você vai orar. Orei por aquela criança, mediquei ela porque a gente leva uma farmácia junto, porque dentro da selva lá não tem como comprar e o que comprar. É 3 dias para você chegar na primeira cidade, no mínimo. Nossa. Então o que aconteceu? Eu orei por essa criança e essa criança estava com pontada pneumonia dupla. Nossa. É um caso de morte, né? E nós fizemos o culto à noite e tal. E daí a gente voltou pro barco, dormiu, e no outro dia de manhã cedo, quando eu acordei e olhei do barco, quem que eu vejo? A criança brincando. Então, e eu tinha dito para Deus: o que eu posso fazer pelo Amazonas? E a resposta veio. Daí Deus disse: isso aqui você pode fazer pelo Amazonas. Aí começou, o trabalho começou assim, no Amazonas. Aí no outro ano a gente já foi de novo. Aí os investimentos, a gente deixava de ir para a praia, a gente deixava de fazer uma viagem com a família para direcionar para o Amazonas. Hoje, nós vamos viajar amanhã às 11 horas, nós pegamos o voo aqui, vamos a Manaus. Em Manaus a gente faz 2 dias e uma noite até Quari. O barco Projeto de Deus ele está estabelecido em Quari, que é dentro da selva. É na cidade onde tem a Petrobras. Tem uma unidade da Petrobras lá, quando eles extraem, né? E aí a gente começou a andar junto com a família. Essa família que construiu o barco lá para nós. E daí eles me dão suporte. Eu chego em Manaus, eles já têm um carro lá me esperando com um da família. Eles me levam para o prédio deles, que eles têm o prédio lá. Eles já têm um lugar reservado. Tem um apartamento já reservado que é para os pastores que vão fazer o trabalho lá. Então, aí eu comecei a mobilizar pessoas aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para ser meus parceiros. Santa Catarina não acreditou muito no meu projeto, mas Rio Grande do Sul acreditou. Cerro Largo, São Luís Gonzaga, tem também Novo Hamburgo, que tem também os missionários lá. E daí eu comecei a mobilizar o pessoal.
Só que agora o pastor Lalana, ele teve uma visão mais aguçada e desde que ele que chegou aqui, ele está com um olho grande, bem avançado assim no trabalho do Amazonas. Tanto é que ele já assumiu um missionário lá. Nós temos um missionário lá, né? Nós vamos estar visitando o nosso missionário lá nessa viagem. Faz 17 anos. 17 anos que a gente foi a primeira vez. Nesses 17 anos eu tenho computado mais ou menos 526 pessoas que aceitaram Jesus. Daí lá tem pastores, lá tem evangelistas, lá tem presbítero, lá tem diáconos, lá tem auxiliares, lá tem dirigente do círculo de oração, mulher de pastores, tudo que a gente já ganhou para Jesus nesses 17 anos. Então não tem uma alegria maior do que essa. Eu sempre tive o meu olhar voltado para o Amazonas. Eu deixava de fazer uma viagem de lazer para mim fazer o trabalho do Amazonas. Só que agora o reconhecimento veio. Sim. Ele se estruturou, esse projeto. A gente se abraçou lá com as famílias, 3 famílias lá, né? E essas 3 famílias, entre eu e mais 2 famílias, e Deus deu um barco para nós agora, né? Um barco bem grande, um barco que tem 3 banheiros, tem uma cozinha, tem uma lavanderia, tem 7 camarotes, tem... É do projeto. É do projeto, é do projeto. É o projeto missionário, né? Ele tá, inclusive, ele tá escrito assim, projeto de Deus, do projeto. A gente começou a construir desde da primeira tábua até o final, né? O pastor ajudou. Eu sou um captador de recurso para o projeto. As pessoas que querem, até quero aproveitar a oportunidade, tá? Todos vocês que têm um desejo de fazer missões no Amazonas, se vocês quiserem nos ajudar no projeto de Deus, nós estamos recebendo doações, até porque agora nós estamos fazendo o término do barco, já está tudo pintadinho, está tudo organizadinho, motor MWM com reverse, né? E ele tem reverse, não precisa você ficar manobrando um monte para você encostar no cais, né? Você só deixa ele reto e daí você gira ele e ele vai de lado para encostar no cais. Deu quase 100 mil mais ou menos, só o Motor. não o motor, só o reverse, né? Então você vê, um custo do barco hoje mais ou menos uns 600 mil, mais ou menos. Nossa, mãe. Mas só que é um projeto que Deus Deus aprovou, abençoa, né? E então agora nós estamos colocando as placas solar, né? No barco. No barco, porque daí vai ficar 24 horas a iluminação você vai ter energia com 220 volts 24 horas. Hoje nós temos um gerador com caviar bom, né? Mas tem que estar o barco ligado. Quando desliga o barco, daí tu tem que ligar Gerador. o gerador. Mas o gerador ele consome bastante. E a gasolina lá, pra vocês terem uma ideia, Imagina como Tá. deve ser caro lá. a R$ 9 o litro de litro? gasolina. Bem, é um lugar remoto, né? Pra chegar até lá, né? E o diesel tá 8,50, pra vocês terem uma ideia. Meu Deus. E o MWM é a diesel, né? E tudo tem custo. Sim. Tudo tem custo. Então, se vocês quiserem ajudar no projeto, até nessa viagem aqui, a gente faz a viagem, a igreja não está pagando as nossas despesas. Por conta. As despesas nossas, minha e da minha esposa, está sendo por conta da gente, né? E as ofertas dos irmãos que têm ofertado, né? Algum irmão lá liga, eu estou mandando uma oferta para ti e tal. Só de diesel, para você ter uma ideia, nós vamos gastar quase 4 mil nessa viagem. Então a gente tem que bancar essa viagem. Eles também não podem ficar com toda a despesa, né? Sim. Daí tem despesa de alimentação no barco, água mineral, que não pode. A gente daqui não pode tomar aquela água de lá, porque o nosso organismo não aceita.
Então tem despesa de barco para você subir. Se não subir de barco, você vai de lancha. A lancha tá R$ 400 por pessoa até Quari. Nossa. É. Mas só que a lancha ela chega em 10 horas, aquilo que você faz em 2 dias e uma noite. Então ela é bem mais. Mas é um custo bem. É o custo. E daí tem as passagens aéreas, né? Que hoje a passagem aérea, eu consegui ainda a passagem aérea, é, deu 3.500 e pouco as passagens aéreas minha e da minha esposa. Ainda a gente conseguiu comprar um pouquinho antecipado. Pastor, nesses 17 anos que o senhor está nesse projeto, começou sozinho, né? Deus colocou no coração. E hoje, quantas pessoas estão envolvidas? Hoje envolvido entre pastores do Paraguai, né? Que também tem pessoas do Paraguai, pastores do Paraguai, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu acredito que hoje só de pastores e igrejas, na faixa de umas 25 pessoas, de 25 igrejas e 25 pastores, mais ou E menos. missionário, quantos tem lá na ponta, na obra? Na obra lá, hoje, com os pastores que sustentam os outros missionários lá, nós acreditamos que temos uns 15 missionários lá. Nossa. É, E já saíram tem- daqui? Não, eles são pastores de lá, De que a lá? gente. Porque o hábito deles lá é diferente do nosso, é culturas diferentes. Sim. É uma missão transcultural, né? Então é uma missão com uma cultura diferente. Mas Deus tem nos abençoado assim, porque as pessoas estão aderindo ao projeto sem a gente. Que no Paraguai eles souberam do projeto e pediram se podiam fazer parte do projeto. Então eles fizeram parte do projeto, estão dentro do projeto, né? Então é tão legal o que Deus fez que a gente. Só que eu não desisti. Falaram que eu eu ia para fazer turismo, Hum. falaram que eu tinha outra família lá. Então você sabe que essas pessoas que são maldosas, elas olham elas olham com maus olhos. A pessoa que é do bem, ela vai olhar com bons olhos, né? Então, só que eu não desisti. Pessoas da própria família minha, não do meu convívio ali da minha casa, mas pessoas que fazem parte da família, que, né, diziam que eu tinha outra mulher lá e que eu ia lá para lá por causa disso e tal. São calúnias assim que você não pode dar bola, sabe? Sim. Se você der bola, você vai para o projeto de Deus. Uhum. Então eu continuei, mesmo muitas vezes chorando. Aí se cumpre aquela palavra, Brendo, que a Bíblia diz, quando você vai semeando chorando né? Mas depois você traz seus molhos, né? Então eu tenho mais de 526 pessoas computadas já. E também tenho mais de 700 Bíblias entregues dentro do Amazonas. Eu sou um distribuidor de Bíblia. É. Que o meu lema no projeto de missões no Amazonas é cada cristão uma Bíblia na mão. Então, a Bíblia faz a transformação do homem. Porque a Bíblia diz, a palavra mesmo diz assim, que a palavra, ela se responsabiliza por ela, por si própria. Ela é viva e eficaz. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quando o homem começa a ler a palavra, quando o homem começa a ouvir a palavra e quando ele começa a praticar. É isso aí. Pastor, outra pergunta. Queria que o pastor falasse um pouco mais. Falar que o pastor ia a turismo lá, né? Mas como que é para chegar numa igreja? Como que é a estrutura de uma congregação lá? Porque a gente viu algumas fotos, escutou algumas histórias nessa última viagem aí que não é bem assim, né, pastor? Ir a pé no meio da mata. Conta um pouco mais para nós aí, ó, a trajetória que o povo faz lá para chegar numa igreja. Eu vou começar contando pela a forma de banheiros lá. Quando eu cheguei lá as primeiras vezes, as igrejas não tinham banheiro, quer dizer, tinha poucas igrejas já, né? Sim. Pequenininhas, que hoje foram derrubadas,
Foram construídas novas, né? Porque o povo não. Para vocês terem uma ideia, deixa eu já dar um spoiler aqui. Os padres já não vão mais nessas comunidades, porque não tem mais católico. As igrejas estão fechadas. Até inclusive eu quero ver se eu tiro uma foto das igrejas lá para mostrar para vocês como as igrejas católicas elas estão no meio do mato, abandonada, porque os padres não vão mais. Por quê? Porque o evangelho foi tão propagado nesse projeto que as pessoas da comunidade, quase tem comunidade que são todos crentes. Puta. É, isso aí. Só que daí eles usavam casa palafita. Quando vinha a água tinha que estar levantando móveis, porque às vezes dava enchente. Eu peguei as maiores enchentes da história do Amazonas. Então, não tinha banheiro. Era sistema ainda tribal, né? Que é mato mesmo, né? Sim. Para suas necessidades fisiológicas. E eu comecei a aconselhar a todos eles que eles fizessem banheiros nas suas casas. Ah, mas lá nós não temos água encanada. Não. Lá chama-se de cacimba. Cacimba quer dizer o quê? Uma caixa d'água. O que eu ensinei eles? Ponham um vaso, ponham uma cacimba do lado e pega um balde e joga depois do... Então hoje as igrejas têm, as casas têm, e eu aconselhei eles não fazer mais casa palafita. Aquelas que eles iam fazer, já fazer flutuante. Por quê? Por causa da enchente. Vai junto. Ergue A junto. enchente, ela sobe a casa. A água baixou, baixa a casa. Então, muitos da comunidade hoje já aderiram a essa ideia. É. Então, hoje já está bem gostoso de ir, já tem banheiro, já tem... tá tudo organizado, né? Mas quando a gente chegou lá, era bem difícil. Inclusive, nós fomos num lugar chamado Cuyucuyu. Tinha o cacique e tinha o segundo cacique, que era o filho dele. Lá operava o satanismo. Ele era chefe do satanismo e o filho dele era o segundo chefe também. Lá nesse lugar não existia um banheiro, para você ter uma ideia. Tá. Nós ganhamos ele para Jesus, formou-se uma igreja lá. Foi difícil? Não foi difícil porque a palavra pegou ele. A palavra... Não foi de primeira? Foi de primeira. Foi de primeira. E hoje eles são obreiros, construíram igreja, e hoje cada uma das casas tem o seu banheiro, e lá na igreja também tem os seus banheiros. Então tem o das senhoras e tem os dos homens também. Então eu não levei só a palavra, eu levei uma forma de estrutura para eles viver melhor. Sim. E hoje eles agradecem a gente por causa desse problema, né? Porque eu digo isso porque a última vez a gente viu, né, que estava sendo construído uma igreja lá, até foi uma oferta ali na congregação enviado, né, para essa nova igreja, e que o primeiro culto todo mundo chega de barco, né, ou vem caminhando no meio da mata, e aquela congregação ela tinha só o piso e não tinha nem teto, nada, né. Ela, tipo assim, pegaram um lugar, não, nós vamos fazer a igreja aqui, aí foi mandada oferta para poder fechar essa igreja, né. Mas, a princípio, lá as congregações começam assim? Começam assim. Eu fiz parte de muitos lançamentos de pedras fundamentais lá, que daí a gente fazia com lona, e depois o que eles precisam lá é gasolina para os motosserra, porque madeira tem. Sim. Vai entrar no que eu queria perguntar. Eles fazem a tábua, eles fazem o barrote, e eles fazem a vista das portas, e eles fazem as mata-junta, para você ter uma ideia, só com motosserra. Tá, agora deixa eu pedir um negócio, pastor. Pode. Que eu ia perguntar isso lá atrás, e daí foi entrando no assunto e... eu ia perguntar qual que era o maior desafio hoje. Vamos construir uma igreja, né? Aonde encontra o material? O que usa de material? Madeira, né? Que é o que mais tem lá. O pastor falou sobre motosserra. E já me veio na mente, lá no começo da conversa,
Hoje, né, a tecnologia está aumentando, hoje existe essa serraria móvel, né? Certo, Que é numa carretinha de um carro. exato. Você bota uma tora dentro da serraria ali e você faz tábua, coisa. Não tem como levar um negócio desse para lá. Tem, mas o IBAMA não permite. Ah, A Fátima e o IBAMA não permitem. porque eles vão achar que você É, vai fazer comércio. exato. Daí eles vão achar que você vai fazer comércio. E não tem como fazer sei lá, entrar com Não tem. uma Ainda petição, mais uma lá, né? coisa. Eu acho que lá é bem protegido essa Não, é questão bem de... protegido. E outra coisa, Mas seria, né? muito interessante. Muito interessante. Eu acho assim. A construção de O igreja. teu pensamento foi o mesmo meu. Até porque eu tenho um irmão aí, ele tem uns eucaliptos, ele queria fazer uma parceria para cortar esses eucaliptos. E eu fui atrás dessa serraria móvel que chama E assim. não é tão caro, né? Não. Só que nem, por exemplo, se tu levar uma peça dessa aí para lá, um motor desse para lá, o IBAMA não vai permitir porque eles acham que isso vai fazer para comércio da madeira. E olha, eu posso dizer para você, porque eu ando no Rio Negro, Solimões, eu ando todos os rios lá. Eu atravessei o Amazonas de ponta a ponta, vários lugares. Na divisa da Venezuela, divisa do Peru, divisa da Colômbia. Então eu tenho como falar. Não é tudo que dizem do desmatamento. É. Não. A Amazonas ela está bem protegida. Só que os políticos, você sabe como é que é, né? Sempre tem que ter um. É. Mas o que tem dentro do Amazonas são entidades de países que estão levando as riquezas do Amazonas embora. Entra como fosse uma. Como é que eu vou te explicar? Uma ONG. Vai operar uma ONG lá. Que nem, por exemplo, o projeto meu que tem lá. Mas não é ONG. É só pra entrar. É só para entrar. Uma fachada. E ter entrada. Porque daí tem entrada e tem saída. Livre, né? Livre. Então, hoje, o Amazonas, eu luto pelo Amazonas, porque eu conheço o Amazonas. Em 17 anos deu para conhecer o Amazonas, né? Então, hoje, o Amazonas, assim, ele tá protegido, mas ainda tem ONGs que estão levando as riquezas do Brasil embora. Porque o Amazonas ele é muito rico, né? Muito. Muito rico. Tem uma riqueza muito que ainda está oculta, né? Mas que tem pessoas que já estão capturando, levando embora, né? Agora que nem, por exemplo, essa questão da madeira, lá a transferência lá eles chamam seixo, para nós aqui é brita. Para lá é seixo. Seixo. Você sabe o que é seixo? Está na Bíblia, o seixo. A pedra que Davi pegou, as pedras que Davi pegou, Pedra de rio, né? era de rio. Chama-se seixo. O seixo, ele é usado como brita lá. Por quê? Porque é tirada essa pedra do rio. É uma pedrinha redondinha e tal. É, bem bonita. E asfalto, tudo é feito tudo com aquilo lá. Construção, todas elas são feitas, todas, em vez de fazer um concreto com brita, eles fazem com seixo. Então, o transporte para fazer as frentes das igrejas, a maioria das frentes das igrejas, elas são de alvenaria, mas são tudo transportadas através dos barcos. Transporte tijolo, tudo lá. Tijolo, brita, o seixo, a areia, o cimento, tudo Mas tudo. pega da onde para onde isso? Para as aldeias? Isso aqui, por exemplo, na cidade, no município de Quari, pega para Quari, pega em Quari. No município de Tefé, pega em Tefé. Daí distribui nas Irunipé, aldeias. pega em Irunipé. Não, eles vão na cidade, compram e daí o barco leva. Tudo de barco. Tudo barco. Não existe outro transporte a não ser barco e avião. E se hoje, né, que às vezes tem gente que se interessa nisso também, né? Se hoje você quiser mandar para lá, vamos supor, uma moto, um motor, que nem esses dias a gente conversou, né, pastor? Um motor para barco, alguma coisa para mandar para lá, tu manda como? Lá, Daqui para lá. assim,
Avião? Porque não, normalmente é assim. Vocês juntam dinheiro Compra lá. e compram em Manaus. Porque daí de Manaus para lá tem os barcos que são para aquele último viagem que eu fiz, eu viajei num barco que é para 1.070 pessoas. Nossa. Daí tem mais os barcos, nesse barco tem a transporte do carro, da moto, do alimento, todo tipo de alimento que vai junto, e também os motores que as pessoas compram em Manaus e que sobem para Quari daí. Mas não deve ser barato, né? Um motor lá. Em Manaus ele não é caro. Então, por isso que todos os pessoal que querem fazer esse tipo de coisa, eles vão via Manaus. Mas é bem interessante porque, que nem, por exemplo, lá para os países que a gente tem missionário lá, a gente manda moto. Lá não, você mandar moto não vai Sim. resolver nada. É. Uhum. Tem que mandar o quê? Um motor. E o motor, tem um motor grande, tem um pequeno, tem um médio, né, que chama-se os rabeta, né? Ou você vai comprar um motor, daí é um motor já, um 15, por exemplo, da Yamaha, ou da Honda, né? Um 45. Aí fica a critério da pessoa, qual é o tipo de motor que ele quer fazer, oferecer pro missionário lá, né? Mas se junta o dinheiro, compra em Manaus e manda para Mas quem precisa. tem muita gente que vai no remo ainda lá. Tem pessoas ainda no remo. Por incrível que pareça, ainda a gente vê, irmão Brando, pessoas no remo. Mas é bem interessante, viu? O dia que vocês puderem ir comigo para o Amazonas, vou estender meu convite a vocês. Chegou o dia. O convite. Quando vocês ir conhecer o Amazonas, vocês vão ver que não tem nada a ver com o que passa só na televisão, tá? Você viver a realidade do Amazonas. Para você ter uma ideia, minha esposa se apaixonou pelo Amazonas. Ela ficou muitos anos, 12 anos, 13 anos sem ir. E depois ela foi, agora ela quer ir. Vai sempre. Por quê? Porque o Amazonas é uma coisa diferenciada do mundo. Eu, por exemplo, eu tenho dupla cidadania. Eu sou filho de alemão, meu pai é da Alemanha, né? Então eu posso fazer a dupla cidadania. Eu não tenho interesse em ir para a Europa. Nem um pouquinho. Mas o Amazonas eu não deixo de ir. Então, quem vai para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, primeiro ele tinha que dar uma passadinha ali no Amazonas, conhecer o Amazonas. Olha, é sensacional. Viu? E as igrejas, por exemplo, lá eles fazem primeiro, eles fazem a estrutura da igreja, né? Fazem a estrutura da igreja, e depois eles fazem o coberto. E daí eles já fazem só o soalho. E daí já entra dentro. Espero finalizar tudo. Fazer culto. Então eu acho assim que é interessante essa forma lá do Amazonas, porque eles não deixam de cultuar a Deus por causa da. Aí você olha assim, tem 40, 50 barcos, tudo encostadinho assim. É isso que eu queria que você visse lá, sabe? Eu vou ver se eu tiro uma foto dos barcos, tudo encostadinho assim. Aqui é Range Rover, aqui é BMW, né? Lá não. Lá é barco, barco, barco. Para vocês terem uma ideia, tem gente que quando a gente vai para lá, eles vêm para os trabalhos que a gente faz ali, eles fazem 24, 25 horas de barco. Nossa, meu Deus. Eles acolheram sempre 5 barcos e 2 lanchas nas lateral. Lancha que se diz lá é o barco de alumínio com um motor aqueles de Yamaha ou se não Honda, né? Já é mais sofisticadinho um pouco. E os barcos de madeira vai tudo no meio para Sem descer. motor esses aí. Para descer não, com motor. Todos eles com Todos eles com motor. E daí só as 2 lanchas empurram eles para baixo. Porque daí para subir daí eles sobem sem estar acolherado, que eles chamam, né? Então, eles fazem 24, 25, 26 horas. Nossa. Pastor, uma coisa que me chamou a atenção quando o pastor falou ali na igreja que
que ia pra lá. Tu falou em questão de pirata, É. tomar cuidado e o que. Lá é o seguinte, porque o Amazonas é rota de tráfico dos países da Bolívia, do Peru, da Venezuela e da Colômbia. São os 4 países mais. Só os bons, né? Os países que fazem o tráfico mesmo, Sim. né? Então, o estado do Amazonas é a rota principal, por causa da água. Uhum. Para você ter uma ideia, essa última vez que a gente foi, fora essa do Pastor, a outra, a gente passou num lugar onde os piratas estavam esperando, nós fizemos um corte, que chama-se de. Nós lá chamamos, porque daí a água sobe, fica na copa das árvores. Nossa. Daí a gente pode passar pelo meio. Uhum. A gente faz furo, que eles chamam lá de furo. Eu vou falar corte, que daí vocês vão entender melhor. Eles, veio de eu vir aqui na xícara do. Corta o caminho. Veio de eu sair daqui e vir aqui na minha xícara, depois aqui, para depois chegar lá, quando a água está cheia, que é agora, nessa época, agora, você só sai aqui e faz aqui. É o furo, que eles chamam, né? E daí a gente fez o furo, e quando nós saímos no furo, tinha um ressojo assim, e tinha uma espuma assim, que a gente sabia que tinha uma lancha ali que estava esperando os piratas, que estavam esperando os traficantes. Quando nós chegamos na cidade no outro dia, nós soubemos que eles tinham matado os 5 traficantes e tinham tomado uma lancha com 1.500 quilos de cocaína. Nossa, então além de ainda tem o traficante e ainda tem o pirata. Tem o pirata e o traficante. Meu Deus. Senhor. O traficante não é o perigoso. O perigoso é o pirata. Por quê? Porque o pirata, ele mata para tomar. Aham. E o traficante Se tu não mexer com Se ele, mexer, não dá nada. não dá Mas nada. o pirata não tem. Como o nosso barco lá é escrito Projeto de Deus, há um respeito. Uhum. Mas também não dá pra. Não dá para dar mole, entendeu? Sim. Não dá para dar mole. Até, inclusive, nessa viagem que a minha esposa foi comigo, essa anterior do pastor, que os pastores foram comigo, nós fomos na divisa do Peru com a Venezuela, que chama-se Lago Preto. É no final do Amazonas. Num rio chamado Tambaqui. Só que esse rio, ele é considerado zona vermelha. Porque ali os piratas sabem que os traficantes vão passar. E eles andaram mais ou menos uns 40 minutos atrás de nós. Só que quando eles viram o projeto de Deus, que eles conseguiram ler o projeto de Deus, eles desistiram da ideia. Só que não dá para dar mole também, é que nem você falou. Tem que se cuidar. Sim. E o cara vai, acho que é só. É por isso que eu pedi, pastor, Vou fazer missão. pra explicar isso aí, porque nem o pastor falou, muita gente, vai lá tá de férias, vai lá, vai tirar uns dias pra descansar, mas Até agora, ele é mais light, sabe? Sim. Quando nós começamos aquele projeto, nós andávamos com esses barquinhos de madeira com rabeta. Aí eu vou mostrar as fotos para vocês depois. E essas fotos, elas dão uma ideia de como é que era. Nós ficávamos mais ou menos 12, 14 pessoas dentro de um barco desse, na faixa de 16, 15 horas mais ou menos, para chegar nos lugares que nós precisávamos chegar. Só que daí você cansa sentado, você cansa. Imagina. E tu não tem o que fazer, né? Não tem conforto nenhum. O carro tá na BR, tu para, se estica e coisa, e tu tá ali num barco, tu vai fazer o quê? Sabe o que a gente tinha que fazer, para vocês terem uma ideia? O sol lá é estigante. Aham. Você molhava a toalha de banho, enrolava na cabeça, fazia tipo um turbante dos árabes, para você poder, porque daí não tinha toldo, aqueles. Sim. Então, no começo, os primeiros 8 anos, acho que foi muito difícil. Muito difícil. Depois dos 8 anos, daí a gente começou, alugou alguns anos barco já, que tinha banheiro, que tinha cozinha. Que daí o projeto já estava andando mais, né? Aí agora não, agora a gente já tem o barco do projeto, né? Então agora a gente tá tranquilo, entra para dentro do barco lá, é uma casa, né? Sim. Então, inclusive, um deles mora no barco, né?
Ele mora no barco com a família dele. Então, eu creio assim que e toda a igreja que eu passar, eu quero revelar um mistério que toda igreja que eu passar, eu passo esse trabalho de missões como um trabalho assim que a igreja está fazendo junto Sim. comigo, porque vocês vão ficar ali, vocês vão dar continuidade no trabalho. Esses 16 dias que eu ficar fora, vocês vão estar trabalhando. Então, é da igreja do Maria Gorete. Então, a Maria Gorete hoje pode se orgulhar e dizer assim, não, nós estamos fazendo missões lá no Amazonas. Amém. É bom a gente saber um pouco mais a respeito disso, né, pastor? Porque que nem... É bom a pessoa saber como que é lá, como que o pastor falou, né? Ir pra fora é um pouco mais fácil, né? É bem mais fácil, né? Do que realmente se colocar lá, né? E muita gente... Hoje a gente vê também... Sei lá se é uma coisa que eu percebo, mas as igrejas brasileiras, elas estão preocupadas com a África, né? Mas assim, tu vê muito falar, não, projeto na África tem de monte, né? Toda igreja tem um monte de projeto lá. Mas dentro do Brasil é pouco, né? Que se vê hoje, justamente por causa, até na Amazônia ou na própria cidade da igreja, eles ajudam um pouco, né? Se for ver, se for comparar que eles mandam pra fora do que pro Amazonas. O Amazonas hoje, ele precisaria mais um olhar com carinho. Mas isso aí depende de pastores, né? O pastor Lalana, tanto ele olhou com carinho que o ano passado foi 3 pastores junto comigo, Sim. né? E nesses 3 pastores que foram para lá, inclusive o pastor Jorge, que era o pastor de vocês, na época, eles ficaram admirados. Até inclusive o pastor Daniel falou de púlpito aqui em Chapecó e lá no Amazonas. E também na reunião de obreiro. Por isso que ficou bom. Porque eles foram em loco. Sim. Quando vai em loco, É outra coisa. é outra coisa que você vai ver. Eles disseram, olha, não é nem 50% do que o pastor Lauri divulga em Chapecó. O trabalho deles é muito mais além. Só que eu tenho muito cuidado, porque senão a pessoa já começa a dizer que você está fazendo para se aparecer e coisa. Então eu tenho muito cuidado com isso. Sim. Mas o trabalho está sendo feito com muito carinho, com muito respeito, com os valores que chegam nas mãos, né? Com cuidado muito grande, porque se eu receber uma oferta para ir para lá, por exemplo, para mim ter um gasto, para ajudar nos gastos, eu tenho que ter cuidado também. Não é só porque eu, não é só porque eu, não é porque eu tô lá, é que eu tenho que gastar o dinheiro, Sim. né? Eu tenho o maior cuidado. Se existir um cara que tem cuidado com o dinheiro da igreja, sou eu. Eu não vou me prevalecer. Por exemplo, você vai almoçar no restaurante do aeroporto, R$ 200 um almoço. Eu peguei um prato de macarrão desse tamanho assim, pequenininho, só macarrão, com molho e uns 3, 4 pedacinhos de carne em cima. R$ 84. Só que eu não vou gastar 200, porque é a oferta dos irmãos e esses 200 vai fazer falta lá na frente, lá. Sim. Que eu posso levar a Bíblia, que eu posso oferecer alguma outra coisa para os obreiros lá, deixar uma oferta para o missionário. Não, porque a gente vê, né, que realmente precisa lá, né, pastor? Precisa, e muito, né? Mas eu acho que sim, a gente está no caminho certo. No caminho certo, porque quanto mais crescer o trabalho lá, mais o reino vai ser enriquecido. Porque o nosso objetivo lá é o reino, né? Ô, É pastor, ganhar almas para o reino de Deus. e aqui no estado, em Santa Catarina, tem mais projetos desse lá no Amazonas ou não? Tem. Eu sei de Joinville lá que tem a Siloé, né? É lá, Tem o né? Siloé. Joinville tem o Siloé lá, mas não tem barco, né? Não tem? Não tem barco. Por incrível que pareça, quem tem barco lá é Indaial. Indaial.
Eles não tinham barco uma vez, acho que tinham, mas muitos anos atrás. Não, né? quem tinha era os Gideões. Ah, Barco grande, assim, quem tinha era os Gideões. Mas ele tá parado lá, inclusive. O ano passado faleceu o comandante do barco dos Gideões, né? E ele tá parado lá, o barco, já há muito tempo que ele tá parado lá, desde que o pastor Cisino parou de ir para lá, né? Porque ele ficou dodói, né? Ele ficou doente, daí ele não foi mais para o Amazonas, porque daí logo em seguida ele faleceu também, né? Mas foi feito um trabalho enquanto o pastor Cisino teve no comando dos Gideões, foi feito um trabalho excelentíssimo. Mas, para tudo existe um tempo. E aí o tempo deles, de certo, parou, e daí Deus disse, não, vou levantar alguém que Nossa, que ninguém esperava. ninguém esperava, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou conhecido no Brasil, fora do Brasil, pelo projeto, né? Junto com os irmãos lá, né? Então, eu fico feliz porque a glória pertence a Deus. Sim. A honra a Jesus e pronto, não tem esse negócio. Mas ele te traz prazer, te traz alegria na alma, porque você está cumprindo com o chamado de Deus. Sim. Né? A coisa mais boa que tem é você cumprir com o chamado. E eu fui chamado para fazer a diferença. Deus falou muitas vezes que Deus ia fazer algo extraordinário através de mim. E eu recebi uma mensagem profética que durou 23 anos para se cumprir. Eu conheci um senhor logo que eu fiquei crente, eu era um moço que gostava de visitar as pessoas logo que eu fiquei crente. Para mim, sabe? Sabe que crentinho novo você quer saber, quer conhecer. Uhum. E daí você já chega a pessoas que têm. E aquele homem tinha. Ele não tinha financeiro. Porque eu sentava numa torinha de lenha na casa dele. Eu comia um revirado com ovo frito. Bom também, né? Mas só que eu vou dizer uma coisa para você. Quando ele pegava o violão dele, ele e a esposa, a glória de Deus descia. Quando ele ia orar, a glória de Deus descia. E quando ele estendeu a mão para me dizer paz do Senhor, irmão Lauri, porque eu tinha passado o dia com ele e eu ia embora. Ele disse para mim, eu vejo você atravessar muitos rios para fazer um grande trabalho para Deus. Durou 23 anos para começar. Então, Deus fala e as pessoas acham que é logo rápido. A gente tem essa Nós somos ansiedade. assim. Nós temos essa ansiedade. Sim. E daí Deus usava os pastores e Deus usava os profetas, dizer, você tem uma chamada de pastoral. Mas eu nunca quis ser obreiro integrado. Nunca quis. Eu recebi mais de 10 convites para ser obreiro integrado. Mas eu não quis. Eu quis sempre fazer voluntário. E daí, o que aconteceu? Aconteceu assim que, por exemplo, na época, não se consagrava o pastor se não era integrado. Aí Deus me leva para o Amazonas. Aí eu faço um trabalho lindo no Amazonas lá, o pessoal. Aí o pastor presidente junta os da diretoria e diz, olha, o pastor Lauri, eles já me chamavam de pastor lá. O pastor Lauri vem com carta, todas as vezes ele vem com a carta, trazendo a carta do seu pastor, vem com a bênção do pastor. Nós conhecemos o trabalho dele. O que vocês acham de nós consagrar ele ao pastorado? Todo mundo concordou. Aí o quê? Fui consagrado a pastorado lá no Amazonas. E hoje eu sou reconhecido aqui, né? Então... Não é integrado, né? Não sou integrado, eu sou voluntário. Tudo que eu faço é voluntário. Até hoje, nunca eu ganhei da igreja. O pastor falou sobre isso aí, né? Sobre as promessas, né? Que Deus fez do pastorado. E o senhor nunca se viu sendo um pastor integrado. Integrado, não. E o pastor acha que foi errado isso ou não? Que você não quis concordar com o que Deus prometeu ou Deus falou? Pessoas falaram para ti que você vai pagar o preço porque, né, Deus falou isso e você não quer. Não, Deus nunca falou isso comigo. Deus falou que eu ia ser pastor, mas nunca disse assim que eu ia se eu não fosse integrado, entendeu? Então por isso eu estou tranquilo.
Porque às vezes a gente tem o desejo, pastor, disso, né? Uhum. Mas você não se vê como um pastor lá integrado, trabalhando ali, entendeu? Por isso que eu tenho um chamado diferente. O meu chamado não foi para ser integrado, sabe, Brendo? Porque quando Deus falou comigo, Deus falava assim: eu tenho um ministério pastoral para entregar nas tuas mãos. Aí as pessoas vinham e me convidavam para ser o pastor Porque achava que era integrado. isso. Eu dizia: não, eu não tenho esse sentimento de ser integrado para fazer a obra. Não tinha mesmo, nunca tive. Então, sempre gostei de trabalhar, pagar a missão, ajudar a pagar missionário e tal, mas nunca fui de querer integrar. E tem gente que Por que é? quer porque quer. Eu falo isso, pastor, porque É bom ser integrado. É maravilhoso. Mas para quem tem a chamada exclusivo para ser integrado. Exatamente. Eu falo isso porque não me arde esse desejo, entendeu? Então, às vezes Deus fala com a gente na igreja, mas Deus não especifica, ó, você vai ser um pastor integrado. Mas aí acaba o culto, vem os irmãos e diz, ó, tá vendo? Deus falou, você vai... Mas eu acho que o termo pastor, né, não É, tá mas assim, diretamente ser integrado também, né? Ser um mas- líder, uma Não. coisa. Não, mas a maioria das pessoas acha que é isso. Sim. Quem tá de fora acha que é isso, mas não sabe o desejo que você tem no coração. Eu, desde de criança, eu já contei aqui inúmeras vezes, eu sempre dobrei o meu joelho de pequenininho, indo na igreja, dobrei o meu joelho e sempre pedia para Deus assim, Senhor, eu quero fazer a tua obra, né? Se eu chegar a ser um pastor um dia, eu quero ser, mas eu quero ser um pastor que nem o fulano de tal, que é o quê? Que ele não é integrado. Ele tem o seu negócio, ele tem a sua vida particular, mas ele ganha almas para o teu reino, mas ele não depende da igreja. Sim. Entendeu? Eu tenho um pastor, que eu já falei aqui várias vezes, que era o que eu sempre me espelhava, né? Talvez o pastor conhece, o pastor Márcio Roberto. Sim. Tem o Circo do Evangelho. O cara tem estrutura, leva nas cidades e faz os trabalhos e aceita, muitas almas aceitam Jesus através do trabalho dele. E ele nunca precisou do dinheiro da igreja, nem Certo. para viver, nem para fazer o trabalho que ele faz. Então esse sempre foi o desejo do meu coração, entendeu? Pastor, sim, mas eu nunca me vi sendo um pastor Pago ali, para aquilo. de igreja ali, entendeu? Sendo pago para aquilo. Até porque se eu tivesse sido integrado, eu não teria com esse projeto. Pois nas é, mãos. você fica preso nas quatro paredes. Não, você vai ser integrado mesmo, né? Que nem, por exemplo, eu tenho a mesma responsabilidade com um pastor integrado, entendeu? Sim. Mas eu não sou integrado da igreja. Mas eu tenho convicção da minha chamada. Sim. É isso que vocês têm que ter. É. Vocês que estão começando agora, são diáconos, daqui a pouco vai presbítero, depois vai evangelista, vai pastor. Então, o que vocês têm que ter? Convicção da chamada de vocês. Eu fui chamado para ser presbítero, eu fui chamado para ser pastor. Então, quando você tem essa convicção, não tem problema nenhum. A forma que Deus vai te usar e agir na tua vida vai ser a forma dele. É. Eu falo isso porque eu conversei com o pastor aquele dia no final do culto ali, o pastor contou essa história ali dos 23 anos que levou, né, até Certo. começar o projeto. Porque às vezes você recebe uma mensagem, Deus fala contigo na igreja, né? Ali na igreja mesmo já escutei várias vezes as pessoas falarem para mim, o Breno também recebe, né? Deus tem um projeto na vida dele, como tem na do Juninho, como tem na vida de cada um dos obreiros ali. Mas às vezes Deus fala que vai levantar, que vai usar, e daí uma vez eu escutei de uma pessoa, né, que, ó, irmão, larga tudo que tu tá fazendo agora e vai. Não, Entendeu? não é Porque assim. Deus falou. Ou já ouvi de outra pessoa dizendo assim, ó, nada vai dar certo na tua vida, porque tu tá fora de direção. Se Entendeu? você Porque fizer Deus isso- falou que tu vai ser pastor. Então, ó, nada vai dar certo. Tua vida não vai dar nada certo porque tu tem que ser Não. pastor. Entende? Aí você fica assim, né? Por isso que eu pedi pro pastor, ó, Deus vem falando, Deus fala. Mas não é hoje, amanhã que vai acontecer. Se eu parar de trabalhar hoje porque eu quero ir pra obra, eu vou passar fome. Isso. Entendeu? Essa é a consciência que a pessoa tem que ter. Uma das coisas assim, ó, deixar bem claro aqui, e também aqui no podcast, né? Que nem, por exemplo, Deus me mostrou que o Brendo tem pressa. Deus tem pressa com o Brendo. Se vocês ficarem um pouquinho para trás do Brendo,
Sim. Vocês não podem ficar tristes, vocês têm que orar pelo Brendo, entendeu? Porque que Deus falou comigo, não sei se já falou com você, confirma isso? Sim. Várias Que vezes. Deus tem Tem pressa. pressa com você. É. Pode ser que ele saia para a obra antes que você, entendeu? Sim. Mas você tem que orar por ele e não ficar triste. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Deus é soberano no É, tempo. que nem o Elton falou, se quiser sair agora, o cara vai passar falando, beleza, Deus chamou, mas você tem que se preparar, tem que ter o Tem a tempo certo, tem que ter o local certo, não tem como... Exato. Eu acho que não é nem isso falando já de chamado, não é nem só pastor, né? Pessoa, qualquer coisa. A pessoa foi chamado para ministrar, Exato. tem que se preparar. Para cantar, tem que se preparar. Para cuidar da mídia, tem que se preparar. Pra Qualquer tudo. coisa que você vai fazer no reino, você tem que estar preparado para você fazer no mínimo bem. Concordo com você. Porque não. O que eu digo para vocês ali? Você ouviu falar já várias vezes. Não quero que você faça nada por sobrepressão. Você Sim. tem que fazer voluntário com excelência. Quando você faz com excelência, você está fazendo para Deus o melhor. E o melhor tem que ser para Deus. Sim. Então, eu acho assim, desde a tua vida profissional, eu sou formado em consultoria. A minha formação é consultoria. Mas eu tive que me preparar. Eu tive anos e anos de estudo Sim. para chegar lá. Eu não caí de paraquedas, que nem diz o ditado. É. Outra coisa foi na questão ministerial. Eu não caí de paraquedas na Igreja Assembleia de Deus e hoje eu sou pastor. Não. Eu atendi a Alto da Serra de bicicleta. Sabe o que é isso? Eu atendia o Lajeado Veríssimo de bicicleta. À noite você não sabia onde você estava andando de bicicleta. Agora tem asfalto, tem. É Aquele bonitinho. tempo era tudo chão. Aqui na Fazenda de Zandavalli, aqui era tudo chão. Você saía ali depois ali perto da Aurora, ali, perto da Bonju, ali terminava o asfalto. Era chão. E tinha que. E eu fiz isso. De chegar ter dia que a minha esposa tinha que fazer um café quente para mim me aquecer para poder dormir, porque era tão frio e a gente naquela época também não era tão estruturado e a gente não tinha uma coisa melhor para colocar, então você passava frio. E daí, mas a obra de Deus tinha que ser feita. Sim. Então eu fiz. Hoje eu ando de onda aí, já andei de Corolla, né? Mas eu andei muito de bicicleta fazendo a obra. Não se cai de graça assim. É que nem o Breno falou, para preparação. Assim, ó, a gente faz um ano e meio, mais ou menos, eu recebi um convite para ir para a obra, entendeu? Numa fase da minha vida, assim, que eu tava... Bem, que eu não sabia o que eu ia fazer, entendeu? Então, tipo assim, para onde que eu vou? Né? Os da família já sabem um pouco da história e eu fiquei meio perdido. O que que eu vou fazer? Né? E eu recebi o convite para ir para a obra. Né? E só que assim, eu acho que quando é a hora, Deus prepara tudo e Ele coloca paz no teu coração. sim. E eu não estava em paz. Não. Quando eu recebi o convite, foi até meio à força, assim. O pastor até usou o púlpito, fez uma pregação direcionada para mim. Entende? Só que assim, quando Deus fala comigo, você vê que Deus está falando comigo. Porque eu não consigo me conter. Entendeu? Quando Deus fala comigo, que eu sei que Ele está falando comigo, eu não me aguento. Eu começo a chorar, tendo a soluçar e eu sinto a presença de Deus. E aquele dia eu não senti nada. Né? E o pastor direcionou toda a mensagem, teve um trabalhão, coitado, para falar comigo e eu não senti. E no final do culto ele me fez o convite para trabalhar, ele estava precisando de um missionário, né? Mas eu não senti paz naquilo. E outra coisa que eu vou te dizer para você é o seguinte: você não vai sair ganhando o que você ganha na tua empresa. Sim. Eu conheço pessoas, a maioria das pessoas começaram trabalhando na obra de Deus ganhando meio salário. Mas ali você vê o agir de Deus. Porque o meu pai de criação, eu acompanho ele desde que ele saiu para a obra, né? Eu morava com ele. O sofrimento de ter dia
Vocês ouviram eu falar ali no púlpito ali, que Osmar foi usado por Deus. Sim. Tu tava nesse culto, né? Do Osmar, não. O Osmar foi usado por Deus, o Osmar que congrega com nós, que Deus mandou ele lá nós atendia Xaxim, eu e meu pai de criação, que é o pastor Altino Gomes, vai estar comigo no Amazonas também agora, né? Já estão viajando já. Ele só conseguiu passagem hoje. Já está viajando já está em Brasília, entrou em contato comigo agora de manhã. E daí, até inclusive, acho que era ele que estava me ligando agora. E daí, o que aconteceu? Essas questões, elas são bem complicadas, né? E esses assuntos, assim, você tem que tratar ele com muito cuidado. Porque você não pode murmurar. Porque daí nós estava passando necessidade e à noite nós oramos assim, de Senhor, nós sabemos que nós estamos na direção do Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata e o Senhor é o dono da comida também. No outro dia, Osmar, lá do serviço, Deus incomodou ele para ele ir lá no mercado fazer um rancho. Mas eu fiz um rancho semana passada, Aí ele entendeu. Quando terminou de fazer o rancho, eu disse, agora pega essa alimentação e leva para Chapecó, na casa do meu filho lá, que ele está precisando. Osmar. Sim. E hoje, assim, eu tenho um carinho muito grande, muito especial com ele, porque eu sei que Deus usou ele aquela vez para cuidar de nós. E daí veio, rapaz, alcate naquele tempo, nossa... O rapaz, uma sacola de alcate, de maminha, de filé. Fazia muito tempo que a gente não comia, porque nós estávamos na obra e estava ganhando pouquinho. Sim. E era sofrimento, era aquilo que tinha. E daí o meu pai chegou a pastor presidente. Então, para tudo tem um começo. Tem. Mas o pastor falou ali, a questão nem é o dinheiro. Se você sai para a obra pensando no dinheiro, Tchau. não vai. Não vai. Entendeu? Não vai. Entende? Se você vai pensando no dinheiro, não vai. A questão ali do convite, não achei que era a hora. Sim. Porque também não pode ir para a obra despreparado. Não. E outra... Mas Deus capacita, Deus prepara. Só que tem pessoas que dizem, vai que lá Deus vai te ensinar. Não, tudo tem um tempo. E você não pode fazer nada para Deus sem convicção. Tem que ter convicção. Entendeu? Você não pode pegar nenhum trabalho e fazer de mau jeito. Não. Entende? Você tem que pegar um trabalho na igreja e fazer bem feito. Por isso que até aquele dia a gente conversou, eu falei, pastor, eu prefiro não pegar 3, 4 coisas para fazer na igreja e fazer mal feito. Eu prefiro pegar uma só e fazer. Porque se for para você pegar um monte de coisa para dizer que você tem isso de cargo na igreja, não faz. Não. Entendeu? Então, assim, porque para Deus você tem que fazer com excelência, Isso. né? E aí eu não me senti preparado. Mas a gente escuta bastante coisa, assim, de pessoas dizendo, vai pagar preço. Não. Aquele jovem que sentou aqui, que vocês fizeram o podcast, Brendo, o Jonathan, Sim. eu perdi de estar aqui aquele dia. Ele foi missionário lá em Santa Isabel do Oeste. E o dia que eu com o caminhão lá de Jaraguá, eu fui com o caminhão levar a mudança do meu cunhado para Santa Isabel do Oeste. E o dia que a gente chegou lá para descarregar a mudança do meu cunhado e da minha irmã, que eles foram como missionário, quem ajudou a descarregar o caminhão foi ele, o Jonathan. Ele é Evelyn. Ele tem uma história, ele que tá em Coronel agora. Entendeu? Então eles acompanharam a história dele como missionário. Eu assisti esse podcast, mas ele é um menino muito inteligente, viu? Tem uma expressão boa, tem... Ele também, a história dele é muito legal, que eu digo assim, pra quem tá preparado, porque o que ele passou... Mas daí você tem que se preparar, que nem, por exemplo, eu me preparei. Eu fiz vários tipos de seminário, eu fiz vários tipos eu fiz curso de oratória, porque você tem que oferecer para a igreja o melhor. Quanto mais melhor você fizer, mais Deus vai abençoar a sua vida. Então, você tem que entrar e sair sem ter vergonha daquilo que você foi fazer, entendeu? Para ser um bom obreiro. Sim. Porque a Bíblia mesmo diz, procure te apresentar como um bom obreiro que maneje bem a palavra do Senhor e não tenha do que se envergonhar, né? Então, a Bíblia mesmo aconselha, né?
Por exemplo, Elias. Quando Deus chamou Elias, o que Elias fez? Tem muita gente aí que não está dando certo na obra porque ele deixou para trás, um rabo para trás. Elias fez o quê? Matou os boi, pegou as cangas, queimou para fazer o churrasco dos boi. E tem gente que não matou os bois. E daí o que acontece? Você não pode assobiar a chupacana. Ou você assobia ou você chupa a cana. Isso é óbvio. Isso é fato. Então, se você quer ser obreiro, larga tudo e vai ser obreiro. Você quer ser empresário? Seja empresário. Aí você pode fazer o seu trabalho voluntário. Mas se você quer ser obreiro mesmo, deixa tudo. Se desliga de tudo. Entendeu? Foi o que Elias fez. Por que Elias teve sucesso no ministério? Ele viveu só para o ministério. Daí. Então eu vejo, porque o meu pai se dedicou a vida inteira para o ministério. E ele teve sucesso, foi um pastor de sucesso. Foi até da mesa da convenção, né? Então, por causa do quê? Porque ele deixou tudo. E a minha mãe também. A minha mãe de criação também. Só que ela disse assim, eu moro até embaixo do porão da igreja. Quando nós jubilar, você vai fazer uma casa de 2 pisos para mim receber meus filhos e meus netos, para vir ficar na minha casa. Porque meu pai tem um carinho com os filhos, assim, fora de sério. Ele diz assim, ó, ele me chama de Pastor Lauri, tem um respeito por mim, pelo meu ministério. Pastor Lauri, vem pra cá, vem comer um camarão comigo aqui. Ele mora em Barra de Itapucu, no distrito de Araquari, onde tem a fábrica da BMW lá, né? Ele diz assim, vem comer um camarãozinho, um peixinho comigo aqui. E vem de lá, que daí daqui pra lá eu empurro teu carro. Você já entendeu o que ele faz? Aí você vai sair ele às vezes sai antes que a gente, sai por lá, porque tem a outra filha que tem uma empresa lá, e daí de vez em quando ele vai dar uma mão lá, ele tá jubilado, né? Daí ele vai lá dar uma mão lá. E daí ele sai antes que eu, ele deixa na chave do meu carro lá. Um valor sempre. Para mim, pôr a gasolina. Então, ele tem um prazer de estar com os filhos, né? E agora vai ser um prazer, né? Vai ficar 15 dias juntos, né? Vai ser uma benção de Deus. Mas agora, a minha mãe gosta de ter, e faz comida para toda aquela gentarada, rapaz, e não reclama. Aquelas paneladas de comida, e daí além dos 2 pisos que tem a casa, daí eles encheram de colchão, sabe? Tem um quarto lá só de colchão, assim, um do ladinho do outro. Aí joga na sala, joga lá. É uma festa, né? Pastor, antes de nós encerrar, minha hora já estourou faz tempo. Tá tão gostoso, né? A gente vai e a família ligando, né, pastor? Vai se preocupando, né? A questão ali do ministério, né? Que nem você mesmo foi usado por Deus para entregar para nós algo, né? E Deus falou forte, né? Meu Deus. Então, assim, eu sei o chamado que Deus tem para minha vida, né? E a gente tem que estar na dispensação do Espírito Santo, na dispensação do que Deus quer para nós. Isso. Mas a gente tem que saber também o tempo e a hora que Deus vai mostrar. Né? O que eu me preocupei muito até agora foi com as conversas, né? Eu saio do culto, o irmão, é pra tu vazar. Vai. E eu tenho um negócio comigo muito forte que quando for a hora, né, a gente tem que se preparar, e quando for a hora, Deus vai arrumar tudo. Porque a hora certa ele arruma tudo. Aí você faz o que foi falado até agora, você larga tudo e vai. Mas tem que arrumar. Porque eu já vi também muitas pessoas que correram atrás. Entendeu? Eu quero ir. Eu vou. Eu conheci muitas pessoas lá em Jaraguá que eu quero ir. Posso pegar um gancho aí? Pode. Eu tinha uma pessoa da minha família que queria. Ele até forçou a porta. Não temos que forçar a porta. Acho que é a pior escolha, né? Que faz, decisão que faz. Exato. Meter o pé na porta, que nem fala. Ele foi. Convidaram ele foi. Quer dizer, ele forçou a porta, né? Daí
Sabe como que terminou? Ele ficou doente, daí teve que ser encostado pela convenção, brigou com a convenção, morreu brigado com a convenção. Uhum. Diz pra mim, valeu a pena? Saiu da direção de Deus. Deus não queria ele como pastor, entendeu? Obreiro integrado. Deus queria ele como voluntário. E voluntário esse camarada trabalhava, rapaz do céu. Uhum. Claro, trabalhou depois também. Mas voluntário, o camarada não tinha sossego, mano. Ele é trabalhador mesmo. Mas forçou a porta. Para que forçar a porta? Não precisa. Deus se encarrega de tudo. É que as pessoas às vezes olham, mas o fulano lá fez e deu certo. Eu tenho um negócio comigo que o ministério, Deus tem algo individual para cada um. Entendeu? Para alguns, Deus diz assim, vai lá para aquela cidade do nada e vai lá e faz, e, né? Que nem Mas se o cara, não, se testemunho nós do fizer Jonathan, tudo que a gente escuta aqui. entendeu? Você chega a ficar meio doido, né? Então tu tem que ter o discernimento também. Espera aí, Com é certeza. Deus que tá falando para mim ou não? Deus tá mandando ou o irmão tá falando da boca para fora? Então você tem que saber, né? Então eu acho que a gente tem que ser nesse lado, tem que ter sabedoria. Tem né? duas coisas que isso tem que ser. Na verdade, três. Primeiro, sábio. Segundo, equilibrado. E o terceiro você tem que deixar Deus trabalhar. É. Deixa Deus trabalhar que as coisas vão acontecer tudo dentro do... Porque quer ver uma coisa? Eu tenho visto gente se quebrar. Pastores se quebrar por querer adiantar as coisas. Tem coisas que não adianta você querer adiantar, que não vai dar certo. Entendeu? Tem que ser na hora certa. Tem a hora certa. A Bíblia mesmo diz que existe o tempo para todas as coisas. Pronto. Ponto. Pronto. E o equilíbrio e a sabedoria. Pronto. É as três coisas que você precisa. Esperar em Deus. O problema nosso, ser humano, que nós não queremos esperar. Mas eu fico feliz que a gente conversou muito sobre esse detalhe de você fazer a obra de Deus. E eu tenho um desejo muito grande, eu estou com 60 já. Mas eu, se tiver força com 75, 80, eu vou estar fazendo. Amém. E eu vejo, e eu gosto muito de fazer discípulo. Gosto mesmo. Eu tenho muitos pastores presidentes já que foram discípulos meus. E eu louvo a Deus que Deus me deu uma igreja agora que tem matéria para mim trabalhar. Amém. Tem material para mim trabalhar, entendeu? Ó, São Cristóvão. São Cristóvão eu deixei no mínimo 5 obreiros novos lá. Que hoje são dirigentes, são presbíteros, são dirigentes de mocidade, são dirigentes de departamento. Então, entendeu? São todos presbíteros que eu vi que tinha chamado e que eu fui investir neles. Sim. Por exemplo, tinha o Eduque. Lá em Camboriú teve Eduque. Eu levei eles para lá. A igreja pagou combustível, pagou inscrição e pagou. A única coisa que ele pagou foi a alimentação. Para Francisco Beltrão também. Então, nesses 2 anos que eu fiquei no São Cristóvão, eu formei uns obreiros lá que hoje estão dando fruto. Sim. E hoje eu tenho matéria-prima na mão. Eu tenho esses meninos bons aí que estão trabalhando aí. Eu tenho o Juninho, tenho você, tenho o Brendo, tenho o, o, o Zéias, tenho aquele outro menino lá do teclado, que o menino vai dar Joel. bom. Tem um trabalho específico para aquele cara lá. Deus vai usar ele muito ainda. Tem aquele, o John, é Jonathan? Da guitarra? Da guitarra? É O Eduardo. Eduardo? Robson e Eduardo. Robson Eduardo. É Robson. Vou chamar de Robson, então. O Robson tá. Você viu como ele tá deslanchando? Tá. Devagar. Só que nós temos que usar. Se nós não der oportunidade, essas pessoas. Ó, que nem, Não por exemplo, desenvolve, né? o Zé nunca pregou, mano. O Zé é presbítero da igreja. O Brendo vai pregar, o Elton vai pregar, o Zé vai pregar, o Robson vai pregar, o outro. Já dei uma palavra para mim ver como é que ele saía no fogo mesmo, né? Porque tá cheio de gente no culto de Santa Ceia. É.
Eu ia pegar no domingo passado, eu ia pegar o Oséias? Oséias. Você chegou um pouquinho antes, eu não quero dar só para um, Sim. eu tenho que dar para todos, né? Então é por aí. Nós estamos no caminho certo, que nem Tamo aí, né? estamos aí. Tamo aí. Pastor, te agradecer então. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo, essa conversa. Compartilhar um pouco mais da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, do seu projeto também. Nós vamos deixar na descrição, o Júnior depois coloca ali o teu contato direto. Se alguém que tiver interesse em ajudar, já pode estar chamando no WhatsApp ali que o pastor explica tudo certinho, né? Como Isso. que pode ser feito, o que pode ser feito. Que qualquer contribuição é bênção, né, pastor? Até inclusive a gente, esses valores, eu estou indo pela fé, né? Sim. Eu tenho valores que eu tenho que deixar para o combustível lá, né? A gente vai dividir esse combustível, mas ainda não tenho esses valores, mas eu sempre, toda vez que eu fui, não tinha esses valores e Deus proveu, né? Amém. Enquanto eu estava indo para lá, o pessoal depositando na minha conta e coisa. Então eu creio num Deus que ele faz milagre da forma dele, entendeu? Amém. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão a vocês. Eu louvo a Deus, eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu fiz 30 anos rádio. Eita. Eu sou locutor formado, né, também. Tenho formação. Eu tenho formação de locução, né? Então, e ver como Deus faz as coisas, né? Meu negócio é obra de Deus, é igreja. Eu fui convidado por uma empresa, uma rádio aí bem de destaque dentro de Chapecó, para mim fazer a parte de entrevista fazer essa entrevista da Sul-Americana, né? Só que eu tinha que viajar junto com o pessoal, né? E se eu viajasse com o pessoal, eu também não podia fazer o trabalho para a igreja. Sim. E como eu recebi esse convite, eu disse não. E provavelmente eu estaria junto na queda do avião. Então, você vê, eu ia fazer toda a reportagem, né? Eu ia ser contratado para fazer toda a reportagem da Sul-Americana. E Deus me livrou, eu louvo a Deus por isso, porque com certeza estaria na mesma... A gente não entende, né, pastor? Mas Não, mas no começo... Deus está no controle, né? Amém. E para você que estava nos assistindo até agora também, nosso muito obrigado. Não se esquece aí de se inscrever no canal, acionar o sininho aí, que todo momento a gente tá postando alguma coisa. A gente tá fazendo também, né, os cortes aí de cada conversa. Então, se inscreve no canal, não esquece, compartilha essas conversas que a gente tem aqui, essas experiências. Se quiser ajudar o projeto do pastor, vai ter as informações ali embaixo, o contato pessoal dele também. Pode estar chamando que ele não vai se incomodar, pode ter certeza. E se for possível, nós vamos estar compartilhando com vocês também, né, algumas fotos que se o pastor mandar e autorizar aqui, a gente vai estar colocando aí para vocês também conhecer um pouquinho mais desse projeto. Amém? Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu!